Nosferatu chegou aos cinemas prometendo ser uma reimaginação do clássico alemão, mas será que ele consegue ser tão bom ou até mesmo melhor do que o original? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse filme, primeiro sem spoilers para quem não assistiu o filme ainda e depois com bastante spoilers para quem já assistiu o filme ou para quem não liga sobre spoilers. Mas antes peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso aqui da cultura pop. O like vocês podem ver o vídeo até o final e deixar ele no final se gostarem, né? Enfim, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos falar de Nosferatu. Uma das primeiras coisas que eu sempre penso quando eu vejo que vai ter um remake sobre um clássico do cinema é que aquela pessoa responsável pela direção não vai conseguir dar a sua visão e o seu toque para aquela obra, fazendo simplesmente uma cópia remasterizada do que foi feito antigamente. E assim, sendo bem sincero, esse tipo de remake eu não curto tanto. Um remake que apenas pega o original e faz ele novamente, porque se eu quisesse um filme igual, eu veria o original. Eu gosto de remakes que dão um toque a mais, que o diretor ou a diretora consiga dar o seu ponto de vista sobre aquela obra. E isso acontece com o Nosferatu do Robert Eggers. Ele consegue dar o seu toque especial e mostrar a sua visão sobre esse clássico do horror. A estrutura narrativa ainda está ali, mas como as coisas são feitas diferem. Afinal de contas, são pessoas diferentes com visões de mundos diferentes. Devo dizer também que é um casamento perfeito entre o Robert Eggers e também o Nosferatu. O diretor consegue utilizar a sua visão para reimaginar esse clássico do horror, acrescentando aqui alguns elementos que começaram a se tornar bem característicos dele, como essa mistura desse horror com o folk horror, que não deixa de ser horror, né? É um subgênero do horror, mas ele consegue utilizar muito bem esse folk horror nos seus filmes, né? Como a gente vê em A Bruxa ou O Homem do Norte, que são os dois filmes que eu vi dele. Eu não vi o Farol ainda. Ele consegue utilizar esse folk horror em diversas formas ali em A Bruxa e no Homem do Norte. E aqui no Nosferatu ele pega aquela estrutura narrativa que já existia e vai acrescentando alguns elementos ali, algumas coisas bem interessantes, principalmente esse folk horror que ele é tão presente nos outros filmes dele. E de fato ele é um filme muito bonito. Eu acho que ele é um bom exemplo de como utilizar esses artifícios técnicos para contar a história de modo que deixe ela ainda mais tensa. O uso da escuridão para deixar tudo muito mais tenso e também as sombras para criar elementos narrativos ali, elementos dramáticos muito interessantes. Esse era um ponto que eu estava ansioso para ver como Robert Eggers iria fazer e ele fez de forma bem interessante ali. Ele utiliza essas sombras, ele utiliza a escuridão, ele utiliza isso para criar um elemento narrativo ali, criando cada vez mais tensão, criando cada vez mais medo. E assim, os jumpscares, eles são bem pontuais, mas eles são muito bem feitos. Eles são bem feitos demais ali, eu me assustei pra caramba. As atuações também são muito boas, né? O destaque fica, claro, pra Lily Rose Depp, que consegue fazer muito bem essa personagem da Ellie Hunter, uma mulher atormentada e com um passado obscuro que vai sendo cada vez mais dominada por esse ser místico. A maioria das partes mais dramáticas, mais tensas, tem ela como foco, então precisa que a atuação dela seja condizente, e ela em nenhum momento decepciona. Ela entrega realmente tudo o que a personagem dela precisa entregar. Todos os dilemas, todos os medos, todas as tensões que a personagem dela está sentindo, a gente consegue ver através da atuação dela, o que é muito importante. Acho que nenhum personagem e atuação se destaca negativamente. Eu gostei bastante também do William Dafoe, que faz esse médico que tem relações com o ocultismo muito bem, mas além disso também eu gostei bastante da caracterização e da atuação do Bill Skarsgård como Nosferatu, como Conde Orla. Ele consegue trazer um sotaque totalmente carregado para sua atuação. Em certo momento eu até achei que ele estava falando sueco e não inglês. Ainda eu acho que ele estava falando sueco, né? Eu terminei o filme discutindo bastante isso com a minha namorada ali, porque para mim ele estava falando sueco. Ou outra língua ali que não fosse o inglês ali, mas ele consegue trazer toda essa carga realmente desse vampiro, porque ele é um ser místico. A gente olha pra ele e a gente percebe que ele é uma pessoa horrenda, é uma pessoa não, um ser místico horrendo, só que ele tem toda essa malícia, ele tem toda essa sedução que os vampiros têm. Os vampiros sempre foram bastante atrelados a serem sedutores, e a gente consegue entender por que que o Conde Orlok, né? Por que que o Nosferatu, ele é sedutor? Porque ele também seduz através do medo, as pessoas sentem medo dele. E eu acho que a atuação do Bill Skarsgård consegue passar isso muito bem. É um monstro horrendo ali, também um trabalho de maquiagem, um trabalho de efeitos especiais aí muito bem feito. Gostei bastante.
eu pensei que eles fariam o mesmo do original, mas eles conseguem dar uma reimaginada nesse vampiresco, assim, que eu acho bem interessante, né? Porque, como eu disse, se eu quisesse algo copiado do original, eu assistiria o original, né? Pra finalizar essa parte sem spoilers, algo que pode ser considerado um sub-spoiler, então assista por sua conta e risca, que é algo que me chamou bastante atenção durante todo o filme. Eu acho que não seja um spoiler grandioso, mas assim, assista por sua conta aí, porque pode ser encarado como um sub-spoiler, né? Vamos dizer assim. Esse detalhe que eu estou falando é uma coisa que me chamou bastante atenção no começo até o final do filme, que é como Robert Eggers, ele consegue trazer a sua visão para esse remake, fazendo ele muito mais sexual, ser sobre sedução e sobre o sexo. O controle que o Nosferatu tem sobre a Ellen, ele parece algo sexual. Eu vou abordar melhor isso na parte com spoilers, porque eu não quero dar tantos spoilers, mas é algo que eu acho que caberia nessa parte sem spoilers, porque ele é uma coisa bem diferente que o original, né? Ele é uma coisa que pode fazer as pessoas quererem ir no cinema, porque dá uma outra visão, um outro olhar para esse remake. E isso não é algo gratuito, todo esse lance sexual não é gratuito. Isso se assemelha muito ao que eu já falei sobre como o Conde Orlok, ele é uma pessoa sensual, ele é uma pessoa ali que a gente vê ali, ele é horrendo, né? Ele é horrendo, mas ele tem toda uma sedução, assim como os vampiros, porque como eu disse, os vampiros são atrelados à sedução e tudo mais. E eu acho que o diretor consegue fazer isso muito bem, porque por mais que esse monstrengo seja maquiavélico, ele ainda também é bem sedutor, e ele utiliza o sexo para mostrar isso. Não o sexo em si ali, o ato sexual, mas tudo que envolve o sexo, né? Acho que deu pra entender. Bom, vamos agora para a parte com spoilers, que eu vou abordar um pouco melhor sobre isso daí pra vocês entenderem ali o que não ficou claro ali pra quem já assistiu o filme, né? Desde a cena inicial até a cena final, o filme é permeado por toda essa sensação ali, por toda essa sedução e pelo sexo. Essa é a forma como Nosferatu usa para controlar a Ellen, mesmo que no final seja ela quem controle ele, fazendo com que essa seja a sina dele, fazendo com que ele morra por conta disso. E eu não estou falando que isso é ruim ou criticando este fato, porque não estou, eu estou muito pelo contrário, eu estou elogiando, porque eu achei uma parada bem interessante. Porque na minha cabeça isso faz muito sentido, porque os vampiros, ao longo da história, eles sempre foram muito atrelados a serem pessoas sedutoras, a serem pessoas bonitas ali e tudo mais. A gente pode ver Entrevista com o Vampiro, Crepúsculo, a gente pode ver diversos filmes de vampiros, que os vampiros são sedutores, eles são bonitos e tudo mais. E aqui não é diferente. O Nosferatu, o Conde Orlok, ele também é sedutor. A diferença é que ele não é bonito, tá ligado? Porque ele é como se fosse um zumbizão. E o Robert Eggers, ele dá a sua visão de como seria a parte sexual desse ser místico, né, que é esse vampiro que já viveu muitas eras e controla as pessoas. Ele tem um poder sobre as pessoas. O poder dele pode ser um poder realmente, né? Ele pode ser poderoso e controlar as pessoas, a mente das pessoas, mas a gente não pode descartar o poder de sedução que ele tem, né? Porque, como eu já disse, ele não seduz apenas pelo sexo, apenas pela beleza, né? Porque tem beleza, essa que é a verdade, né, Michael? Não. Cada um, né? Mas ele não faz isso apenas pela sedução, a sedução pela sedução. Ele seduz também pelo medo, pelo horror, pela morte. Então é uma coisa interessante como o Robert Eggers aborda todos esses temas na sua trama. Porém, o filme ele não é apenas sexual, o filme também é sobre amor, o amor da Ellen, que só queria ser amada. E por conta disso, ela acaba despertando aquele monstro. A gente vê no começo do filme ela despertando o monstro, ela só queria ser amada e ela desperta o monstro ali. Mas é quando ela conhece o Thomas que ela muda, ela começa a entender o que de fato é o amor ali, que não deve ser algo possessivo e sim algo leve, o que faz com que no final ela acabe se sacrificando para que consiga salvar o Thomas e não deixasse que mais ninguém que ela amasse morresse, porque como a gente viu ali, a amiga dela acabou morrendo por conta que ela não se entregou para o Nosferatu. No final das contas, é um filme de fato de horror, mas também é uma tragédia sobre uma mulher que só queria ser amada. É um filme que eu gostei bastante, embora eu sinta que ele tem aquele velho problema de filmes remakes dos Estados Unidos, que é tentar explicar tintim por tintim, tenta explicar tudo ali, o que acaba fazendo com que o filme, em certo ponto, acabe sendo um pouco estendido demais, sabe? Não acho ruim, não acho isso ruim, né? Eu acho que é uma crítica válida a fazer, porque por ele querer se explicar todo, ele acaba arrastando mais do que o original. Porque o original eu amo de paixão, não tem jeito, né? Não acho que ele seja melhor do que o original, já respondendo a pergunta aqui,
ali, mas eu acho que ele seja um bom filme também, né? Porque o original é o original, não tem jeito. Mas eu quero saber o que vocês acharam do filme e também do vídeo. Então comentem aí embaixo aí pra eu saber, a gente trocar essa ideia maneirinha. Também, se gostaram do vídeo, agora sim, deixa o like aí que vai ajudar bastante o canal. Também me mostra que vocês gostaram do vídeo e trago muito mais críticas aí ao longo da semana. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso aqui da cultura pop. Também vejam os outros vídeos no canal, que tem bastante coisa interessante aí. Vou deixar alguns cards aí pra vocês, e aí também é só vocês entrarem no canal aí e procurar o que vocês quiserem. Confiram a descrição do vídeo, que tem o link das nossas outras redes sociais, conteúdos exclusivos e maravilhosos por lá também, dicas de filmes, séries ali, muitas coisas interessantes. Não esqueçam de comentar dicas e sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. É isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!